Ele vem contando histórias da cidade de Campinas através de fotografias desde 1975. Conexão Regional de hoje recebe o fotógrafo Carlos Bassan para falar um pouquinho da carreira, falar um pouco das histórias atrás das fotografias que ele vem fazendo ao longo dos anos. Bassan, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu queria que você falasse quando que você se descobriu fotógrafo. Bom dia, Marcon. Bom dia, telespectadores da TV Câmara. Eu que agradeço o convite por estar aqui participando do programa. Eu me descobri fotógrafo. Quando você é criança, você tem aquela coisa assim, que você vai ser quando crescer. E eu queria ser piloto de avião. Só que eu morria de medo de altura e só vim descobrir isso mais tarde. E como eu venho de uma família de origem humilde, eu deixei de estudar muito cedo e fui trabalhar para ajudar meus pais. O que você fazia nesse seu primeiro trabalho? Não entendi. O que você fazia nesse seu primeiro trabalho? Eu era faxineiro de um estúdio chamado Estúdio Euridice aqui em Campinas. Eu entrei lá com 13 anos e fazia faxina lá. E foi quando eu vi pela primeira vez revelar a fotografia, ali eu me encantei na fotografia vindo no revelador, naquela sala vermelha, no quarto escuro, né? E foi ali que eu me encantei, que eu descobri o que eu queria fazer. E foi ali mesmo que você começou a fotografar? Ali mesmo, fui aprendendo. Como que foi? Você começou na faxina e você virou auxiliar de estúdio? Como que Não, na verdade eu comecei a iluminar para o fotógrafo da época, o Lirálcio Girardi. Não posso esquecer de citar o nome dele, que esse cara foi muito importante na minha trajetória profissional. Ele já é falecido e a partir daí eu ajudava ele iluminando os casamentos através de fotocélula. E fui aprendendo, observando muito ele, ouvindo muito e a partir daí comecei a fotografar também, ainda no Estúdio Euridice. E aí nessa época você fotografava casamento, mais evento social? Isso. E isso foi em... Eu comecei em 73 a trabalhar lá, mas a partir de 75 que eu comecei, eles já me davam, era assim, durante a cerimônia de casamento na igreja, ele me passava a máquina, o Lirálcio, e falava assim, vai fazendo umas fotografias aí, sem nenhum compromisso. E aí eu comecei a aprender dessa forma, com a supervisão dele ali. Numa época de filme, de negativo, que não devia ser barato. Preto e branco, Você tinha que saber fazer fotografia, você tinha que aprender a fotografia mesmo. É um pouco diferente dos dias de hoje, entendeu? Para não desperdiçar o negativo, né? Era caro, você não podia, era um filme com 12 fotos e demorava um pouco de tempo para você trocar, você tinha que ser meio ligeiro para trocar o filme. Então você procurava sempre ter uma bala na agulha ali, segurar um pouco uma foto na câmera ali, né? E em 75 você virou fotógrafo de eventos. Nesse próprio estúdio ou não? Em algumas oportunidades. Eu ainda acompanhava muito. Na verdade, acho que eu comecei a fotografar mesmo por volta de 76. Aí já comecei a fotografar. Eu já era o fotógrafo de casamento, eu já fazia foto 3x4. E fui me soltando a partir de 76, acho. E quando que você foi parar? Como que você foi parar no fotojornalismo? Eu trabalhei num estúdio, depois no Euridice, que foi o Oswaldo Segalho. Ele era fotógrafo da Polícia Técnica, aqui de Campinas, que eu também acompanhava o trabalho deles ali. Eu sempre em estádio de futebol, ver jogos, eu ficava observando aqueles fotógrafos com aquelas câmeras interessantes. Eu ficava assim, pô, quem sabe um dia, mas eu achava que eu nunca ia fazer isso, né? Então, mas foi assim, vendo essas pessoas que me veio essa vontade de acompanhar fotojornalismo. Depois fui parar no Diário do Povo e aí não parou nunca mais. Quando que você entrou no Diário? Em 1990. Fiquei 2 anos lá, 90 e 91. E de lá pra cá, qual a foto assim que você não fez, que você gostaria de ter feito? Aqui mesmo, da cidade, assim. Eu gostaria de ter feito, eu acho que... Nossa, eu acho que eu fiz tudo. Eu acho que eu só não fotografei mulheres nuas. Do resto, eu cobri grandes eventos aqui na cidade, através de alguns
entraram para a história, estão entrando para a história. Eu acho que eu sou realizado na fotografia na minha cidade. Sou nascido aqui. E hoje você tá fotografando freelancers, está fotografando para alguma agência? Né, eu trabalho eu sou fotógrafo na Prefeitura Municipal de Campinas. Eu costumo fazer alguns freelancers, sim, mas é muito poucos. Hoje eu acho que eu estou focado num projeto de resgatar, de contar a história da cidade de Campinas. Então, quando eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo fotografia da cidade de Campinas, entendeu? Uma regra básica que você considera básica para o cara ser um bom fotógrafo? Uma. Então, tá aqui, ó. Andar com a câmera sempre do lado. Tá sempre junto. Isso aqui... grandes fotos minhas eram... tipo assim, eu estava andando na rua, eu não precisaria estar com a câmera. Mas o fato de eu estar carregando ela me proporcionou a fazer algumas fotos que marcaram a minha trajetória. As mais inusitadas, você nunca conta o que pode acontecer e sempre acontece alguma coisa. Então, tem que andar com a câmera na mão. Tem que estar com a câmera, é quase uma extensão. É a minha vestimenta. Se eu não estou com ela, eu acho que eu estou sem roupa. Você também tem um blog, né? Tenho. Aliás, eu gostaria até de divulgar aqui, pedir para as pessoas acessarem, é interessante. É o baibassan.blogspot.com, Bassan com 2 S e N de navio. E podem entrar lá que vocês vão gostar, é interessante. Tem muita coisa da cidade de Campinas, tem história, vale a pena. Você tá pensando em compilar esse material e transformar em livro, né? Isso eu já tenho pensado já há algum tempo. Minha mulher, a Cláudia Corbett, ela é uma grande incentivadora disso. Ela disse que sempre falou para mim, você tem que mostrar essas fotos. Porque até então eu ficava com as fotos guardadas, né? E através do blog, as pessoas estão acessando, eu estou contando as histórias, está sendo muito bem... as pessoas estão acessando. Por exemplo, eu tenho assim 155 mil visualizações. E eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer as pessoas que entram, que comentam, que deixam sugestões, que criticam. Muito obrigado e continuo prestigiando. O brasileiro não desiste nunca, então eu quero deixar essa mensagem aí para os... Tá. Vamos ver umas imagens aí para você contar um pouquinho da história, de como que elas... quais as histórias que tem por trás das tuas fotos, né? Sim. Essa daí onde é? Isso é na região de Ribeirão Preto. Eu fui fazer uma... estava fotografando usinas para a CPFL e aí você entra... As usinas da CPFL são micro-usinas. Elas ficam em regiões de concentração de... Não, que ficam próximo de fazendas, de áreas verdes. Então, eu parava em alguns lugares para fazer algumas fotos. Essa aí é maravilhosa. Eu acho essa foto muito maravilhosa, muito bonita. Canavial, na região de Ribeirão. Isso aqui é próximo de Jaguariúna. E essa foto eu estava indo fotografar essas usinas para a CPFL. Seria o primeiro trabalho. A hora que eu dei de cara, quase chegando em Jaguariúna, eu entrei. Eu fiquei meio-dia fazendo essas fotografias dos girassóis aí com a rodovia ali, a Campinas, Mojimirim. Mas isso não estava dentro do script que você ia fotografar naquele dia, né? São as coisas inusitadas que você... Algumas pessoas, muitos carros passaram ali, talvez alguns até com alguém segurando uma câmera, mas seguiram viagem. Eu parei e fiquei lá meio-dia. Vamos ver mais algumas para a gente contar as histórias aí. Essa aí no castelo, para quem nunca subiu no castelo, o teto é a Rosa dos Ventos. Dali você tem uma ideia da localização geométrica da cidade. Então, interessante. Eu acho que todo campineiro, toda pessoa que vem conhecer Campinas deve subir na Torre do Castelo lá. Tem 100 e poucos degraus lá, mas quando chega lá em cima, o ar refrigerado garante a brisa. Essa daí é da rodoviária. Esse foi o primeiro dia, quando Campinas fechou a rodoviária, a antiga rodoviária, e abriu, não interrompeu. Foi à meia-noite saiu o último ônibus da rodoviária antiga e à 00:05 chegou o ônibus que vinha de São Paulo para a rodoviária nova,
e eu fui fotografar lá os primeiros passageiros. Essa- Essa já é a implosão da rodoviária antiga, Aí depois da implosão, né? Vamos para a próxima. Aí o ônibus, Esse foi, aquele ônibus chegando. Né? aquele ônibus chegando quando desceram os passageiros ali da... E a rodoviária é imensa, né? E essa daí é a... A Igreja dos Mórmons. Eu tenho um caso de amor com esse templo. Eu vivo fotografando ele. Eu gosto muito da Lua também. Eu vivo sempre fotografando a Lua e eu fui muito feliz nessa Essa fotografia foto. aí. Mais uma do Templo dos Mórmons. Basicamente, cada foto minha tem um título. Essa aí é Nuvens de 1000 Megatrons, né? Acho que tem tudo a ver. Essa daí... É uma viagem que eu estava fazendo. Esse hotel, no primeiro plano, a gente estava hospedado a convite do hotel para fazer uma matéria de turismo na cidade de Campos do Jordão. Nós saímos para fazer um passeio pela cidade no domingo e choveu. E no final da tarde, quando estávamos retornando para o hotel, deu esse arco-íris. Então, eu acho que eu fui mais uma vez muito feliz. e o dono do hotel deve ter ficado muito contente. O gerente tem essa foto, eu deixei para ele, e quando eu passei a foto para ele, eu não vou me recordar o nome dele aqui agora, mas ele chorou. Um cara, gente boa demais, um português. Essa é a foto das empresas de ônibus tirando as placas de publicidade Do último do dia. endereço lá na rodoviária antiga. Tá, vamos lá. Essa aí foi na biblioteca municipal. Eu estava fotografando uma palestra que estava tendo dentro da biblioteca e eu vi esse menino, em pose de menino. Se você olha um menino olhando para alguma coisa assim, ele está desse jeitinho mesmo. E é interessante fazer uma O foto. livro tá aqui, né? Bem em primeiro plano. Mas o livro é desse tamanho mesmo, não tem nenhuma... Ele está... Ele Eu tá acho apreciando, uma foto né? maravilhosa, Linda, realmente linda. não é? Vamos pra Tem algumas próxima. fotos que marcam na vida, né? Essa também, né? Essa também, foi lá na escola de cadetes, na formatura dos Agulhas Negras. É uma cerimônia demorada e o gozado que aí o oficial, que é onde o menino está encostado, é o pai, mas ele não podia acolher o filho, então ele teve que ficar ali. Permanecer por conta do protocolo, né? Protocolo. Eu acho que se ele fizesse algum outro movimento ali, depois ele ia sofrer algumas... Foi nesse mesmo dia a foto lá do menino. Dia de formatura. A Né? formatura. É muito bonito. Eu acho que as pessoas também que nunca foram Deveriam. devem ir para assistir, que é muito bonito. Olha lá, o meu caso de amor com a Igreja dos Mórmons, E com a lua. com a lua. Da onde foi feita essa foto? Eu estou em cima do prédio da Prefeitura Municipal, lá no 20º andar. Esse foi o fenômeno da lua azul, que eles chamavam. 2011 foi essa foto. Esse é o Observatório Municipal de Campinas, lá em Joaquim Egídio. Outro lugar que as pessoas devem conhecer, tem que prestigiar, que é um lugar bonito. E se você tiver sorte o dia que for conhecer, tiver um dia Céu aberto. a céu aberto, é maravilhoso, é inesquecível. A história dessa fotografia é um sabiá que estava na Igreja do Carmo. Eu estava fotografando um coral da Petrobras que estava cantando. E o sabiá entrou na igreja e foi uma coisa interessante que o coral parou para ouvir o sabiá. E foi uma coisa emocionante. Teve muita gente que chorou ali. Foi lindo. Essa foto também tem uma história interessante, né? Avenida Francisco Glicério e a Praça do Pará. No finalzinho ali da praça tem um guapuruvu. Aliás, tinha um guapuruvu, aquela que está florida ali, que é maravilhoso. É uma árvore majestosa, ele é gigantesco. E ele foi sacrificado porque tem alguma doença, ele precisou ser cortado. Então eu tenho essa foto como, acho que talvez a lembrança derradeira dele ali. Muito bonita essa fotografia aí. E essa, na época que eu trabalhava no Correio Popular, foi um acidente ali na estrada que vai para Souzas. E quando você faz uma fotografia, quando eu vi essa foto com o outdoor no fundo, você já pode
Já está... Pode juntar as coisas e voltar para o jornal que está garantido o trabalho. A gente vai sair para o intervalo daqui a pouquinho, mas eu queria deixar uma pergunta aqui para você. Qual a foto que você considera mais marcante na sua carreira? Fala, pô, essa é a fotografia. Só que você não vai responder isso agora, não. Vai responder depois do intervalo. A gente vai para o intervalo e a gente volta já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta no segundo bloco do Conexão Regional. Hoje a gente recebe aqui o fotógrafo Carlos Bassan, que conta a história da cidade nos últimos 40 anos, aí vem contando um pouco da história da cidade através das fotografias. Na saída do bloco anterior eu deixei uma pergunta para ele, qual que foi a foto mais marcante da carreira dele. Agora eu gostaria que você respondesse para a gente. Não é fácil, eu cobri muitas pautas com fotografias que são interessantes e marcantes. Mas uma mesmo que marcou, que é a que mais me emocionou, foi a foto que eu fiz da morte do prefeito Toninho no dia 10 de setembro. Marcou pela morte do Toninho e o outro detalhe do dia 11 de setembro, que foi aquela coisa... Foi uma tragédia. 10 e 11 de setembro foi uma tragédia. Então essa marcou mesmo. Como que você ficou sabendo? Foi uma história interessante. Eu não costumo... A sala da fotografia no Correio Popular, ela fica na redação, mas um pouco separada. Como se fosse um aquário. Eu nunca não atendi o telefone de redação. Era uma segunda-feira, dia 10 de setembro, e meu horário no jornal era até às 23 horas. Por volta de umas 22h30, tocou o telefone e eu estava saindo da sala de fotografias e tinha pouca gente na redação. E eu atendi um telefone. E a pessoa falava dizendo assim, olha, eu estou em contato com a polícia, tem uma pessoa que foi assassinada na cidade, só que eles não falam o nome, e, pô, vai lá e checa o que está acontecendo. E eu confesso que eu atendi o telefone até um pouco sem vontade. Tipo, tá bom, vou olhar, vou checar. E desliguei o telefone. O Marcelo Pereira, que hoje é o diretor executivo da RAC, né? E o Paulo Planta, mais o Tadeu, que era o paginador, eles estavam conversando meio que perplexos. E eu perguntei, assim que eu desliguei o telefone, eu perguntei assim, o que estava acontecendo. Aí eles responderam que tinha um louco que estava ligando no jornal dizendo que o prefeito tinha sido assassinado. Aí na hora eu fiquei meio assim, porque eu não tinha prestado nem muita atenção no local, no endereço que a pessoa tinha me passado. E aí eu juntei alguns disquetes, cartões, né, que substituíam os filmes, né, pilhas, e saí para checar o que estava acontecendo, que até aí começou a bater as informações. Normalmente, quando a gente ia cobrir um crime, quando você chegava no local do crime, a polícia, sabendo que você é da imprensa, eles te liberavam o local. Logicamente que a gente não colocava a mão em nada, só para registrar e íamos embora.
Nesse dia a polícia não deixou eu Se aproximar. me aproximar. Eles perguntaram o que eu estava fazendo lá, e eu para saber o que estava acontecendo, eu perguntei para um soldado se era o Toninho, o prefeito, que estava no local. Ele perguntou para mim, quem te falou? A partir daí eu já tinha certeza que era o Toninho mesmo. Aí eu liguei na redação e falei assim, ó, eu acho que é o sonho de todo jornalista e fotógrafo é ligar na redação e falar, parem as máquinas. Eu tive esse privilégio de ligar para o jornal e falar, parem as máquinas, que o prefeito foi assassinado aqui. E aí eu consegui a foto de uma maneira inusitada. Nessa época, o Michael, Campinas tinha um problema de segurança muito grande. Muitos crimes, muitos assassinatos. Naquele dia, ou melhor, naquela noite, eu achava que Campinas era a cidade mais policiada do mundo. Eu achava até que tinha um policial para cada habitante. E eu não sei com relação às outras pessoas, mas o policial que tomava conta de mim, naquela noite, estava no local do crime. E esse policial não me deixava chegar próximo onde o prefeito estava morto dentro do carro. Quando ele me via tentando se aproximar, ele gritava em voz alta para os policiais me prenderem ou tirarem o meu equipamento ou pedindo para me afastar do local. Então eu tinha que ficar driblando literalmente a lei ali para poder conseguir fazer a foto. Você teve muito conflito, muito problema de acabar você está registrando uma greve ou alguma coisa assim e de repente você está no meio você se vê no meio da briga. Isso já aconteceu com você várias vezes? Várias vezes. Você já foi agredido? Eu nunca fui agredido porque o meu porte físico inibe um pouco. Né? Mas assim, eu acho que não faltou vontade, mas sempre teve esse conflito. Eu acho que a partir do momento que você direciona uma câmera para alguém, nem sempre quem está do lado de lá está disposto a te dar um sorriso. Teve um fato que eu me lembro, dois fatos, foram vários, mas esses aí são emblemáticos. Foi um com relação a um crime ali na região do Bosque, quando assassinaram um travesti. A partir do momento daquela morte, a gente ia cobrir como vivem, o que fazem, por que estão ali. E para você conseguir fazer fotos, você tem que se aproximar deles ou não. Se você preferir fazer sem ser notado, você se arrisca um pouco, vai com um carro frio. Nessa vez eu estava num carro frio. Carro frio é um carro normal, sem que logotipo. Não tem identificação do jornal nem nada. Eu estava fazendo a foto de um travesti abordando um transeunte, um carro, né, conversando, e do outro lado da rua um outro travesti viu a cena e ele veio se aproximando, gritando, já com pedras na mão. E a gente precisou sair debaixo de pedras mesmo. E é tenso, porque eles andam armados, então é complicado a história. E um outro, foi um caso o jornal tinha uma coluna que falava de uma pessoa que morre, o jornal prestava uma homenagem, falando da trajetória de vida dessa pessoa. Eu me lembro que foi na região dos diques, tinha morrido uma pessoa, e nós fomos lá, falando, nós somos lá do jornal, e gostaríamos de ouvir a família para fazer uma homenagem. Só que a pessoa não era lá, tinha problema com a lei. E as pessoas achavam que a gente ia chegar ali para escorraçar, falar que o cara era bandido, não sei o quê. E eu me lembro que a pessoa da família falou assim, vocês querem uma fotografia dele de vida? Peraí que eu vou pegar para vocês. E voltou com um revólver na mão. Meu amigo, eu não sei se o cara atirou ou não, mas a gente sumiu do outro. Você não ficou para conferir, não fiz questão nenhuma de observar. Nem de se despedir. Mas quando eu vi o revólver na mão da pessoa, saindo dentro da casa, assim, foi apavorante. Eu fiquei apavorado. E de momentos de alegria, assim, um marcante, de registro de uma felicidade que você capturou ali e que acaba sendo um pouquinho sua também, né?
Eu acho que tem ali, foi uma fotografia que eu fiz ali no Balão do Bela Vista. Eram duas moças que elas vão até o carro, quando fecha o semáforo, e oferecem rosas, flores, um buquê para comprar, né? E enquanto elas estavam conversando de alguma coisa que devia ser muito engraçado, muito... E eu consegui fotografar uma gargalhada delas duas, que é uma coisa assim maravilhosa. As fotos devem estar até aí, para o pessoal poder dar uma olhadinha. E eu acho que isso retrata, eu acho que se É a foto. falar assim, felicidade, é essa foto. É essa foto. É uma alegria Espontânea, né? espontânea. E é o tipo de flagrante é o tipo de fotografia que você só consegue Eu estava dentro do carro, no ali flagrante. parado no semáforo. É uma alegria tá maravilhosa. bem registrado mesmo, assim. E além dessas fotos, existe algum registro que você tenha feito que você fala, pô, esse não, cara, esse eu não gostei do resultado final. Ah, tem vários. Tem vários exemplos assim. A gente fotografa uma coisa que, principalmente em jornal, a gente cobre muita coisa que às vezes a gente não gostaria de cobrir. Isso acaba refletindo um pouquinho também, né? Assim, A gente tenta ser o mais profissional possível, mas mas interfere. Eu acho que né? congela na... eu já cheguei a chorar fotografando algumas coisas. Era uma coisa bonita, um exemplo legal, mas me emocionou de uma forma, rapaz, que até hoje me incomoda um pouco isso, entendeu? Não sei se a gente tem tempo de contar essa história, não. Vamos lá. Que é assim, a SIC, nos finais de anos em Campinas, eles promovem na cidade de Campinas, no Natal, ali no Lago da Catedral, corais que iam se apresentar para a cidade, para o povo prestigiar ali. E eu estava cobrindo para o jornal esse encontro de corais, fotografando o encontro, e chegou do meu lado um menino, todo maltrapilho, menino de rua mesmo, olhando assim para as pessoas cantando e eu fotografando, ele perguntou se ele podia cantar, se ele podia também fazer parte daquele coral. Eu não tive dúvida, eu falei, lógico que pode, né? É só você subir ali. Aliás, vai lá, falei para ele, que eu vou fazer uma foto bonita sua. E eu ajudei ele a subir nesse palanque para fazer a foto. E marcou pelo seguinte, na hora o maestro do coral estava, eu vou até fazer meio desafinado aqui, a música, que era assim, quem frequenta futebol vai entender. Que canta assim, eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. E esse menino, ele cantou essa música, e eu fiquei olhando ele através da câmera, de uma forma assim tão forte, que ali ele representava o brasileiro mesmo. E de uma maneira, eu não sei se foi uma maneira, eu estou falando com você, mas eu estou me arrepiando, é emocionante mesmo isso aí. Porque eu comecei a fotografar ele e comecei a chorar. E eu não sei se de uma forma covarde ou não, eu me escondi atrás da câmera para ninguém perceber que eu estava chorando. E marcou, essa foto marcou. Infelizmente eu acho que eu não trouxe essa foto aí, mas ela representa uma coisa muito íntima minha com relação à minha profissão. Nunca mais vi esse menino. Ele me pediu a foto, eu levei para ele, eu deixei numa banca de jornais para que a pessoa entregasse para ele a foto que eu prometi, mas ele nunca apareceu para pegar e eu nunca mais voltei na banca para saber se ele apareceu um dia ou não. Não sei se ele passou a fazer parte de estatística, que essas crianças de rua acabam ou vão presas ou acabam morrendo, infelizmente. Qual o fotógrafo que você admira? Quais os fotógrafos que você admira? Os daqui e algum de fora? Eu vou citar dois aqui da cidade de Campinas. Na verdade, eu gosto de uma grande maioria, mas dois eu faço questão de citar, porque um já é falecido, que foi o V8, e o outro é o seu Gilberto De Biasi. São dois monstros da fotografia. O De Biasi, ele herdou muita coisa da fotografia da cidade de Campinas, que ele vem contando a história da cidade. Você conhece, muita gente conhece ele. O seu Gilberto De Biasi é
é um monstro elevado ao quadrado. Eu tenho muito carinho por ele, muito orgulho. Por exemplo, vou citar algumas fotos do seu De Biasi, do seu Gilberto, que ele fotografou na década de 40 mulheres lavando roupa, onde hoje é a Lagoa do Taquaral. Na época que Viracopos tinha a sala de espera do aeroporto de Viracopos era a asa do avião. Então, eles vêm contando a história da cidade de Campinas e eu, com muito respeito e com muito orgulho, quero dar continuidade agora nesse processo de contar a história de Campinas, que é o que eu venho fazendo na cidade, com o meu blog. Então, respeito muito, sou fã desses dois, falando de Campinas. Tenho o Sebastião Salgado, o Araquém Alcântara, são mestres, são coisas assim. Às vezes eu falo assim, pô, eu acho que eu sou um bom fotógrafo. Não, não sou. Bons são esses caras, eu estou tentando seguir o caminho deles. Entendeu? E fotografia se aprende todo dia? Todo dia você tem uma nova lição? Todo dia, toda hora, todo momento. E é por isso que a gente tem que andar com a câmera. Acho que mais uma vez eu vou insistir, quem quer ser fotógrafo tem que estar com a câmera na mão. E é a partir daí que a pessoa vai aprender mesmo. Uma última pergunta antes da gente sair para o intervalo. O fotógrafo, a fotografia quem faz é o equipamento ou quem está atrás da lente? Respondo agora ou depois? Pode responder agora. Eu acho que uma câmera ajuda muito, mas quem está atrás da câmera tem a obrigação e o dever de fazer uma coisa bem feita. As duas coisas andam juntas, mas o talento está em primeiro lugar. Tá em primeiro lugar. Tá, ok, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta para o terceiro e último bloco do Conexão Regional. Até daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Conexão Regional. Hoje a gente recebe aqui o fotógrafo Carlos Bassan, que vem contando um pouco da história de Campinas através das fotografias há já 40 anos. Fala um pouquinho do seu blog. Quando que você viu a necessidade de jogar isso para a rede? Quando que foi por um incentivo externo ou você chegou e falou, pô, tá na hora de disponibilizar isso, já que existe essa ferramenta que é espetacular, tá na hora de eu mostrar de eu deixar aí registrando meu trabalho lá. Eu acho que eu não posso deixar de citar aqui a minha mulher, a Cláudia Corbett. Ela foi a grande incentivadora minha, ela me intimou, na verdade foi uma intimação. Falou assim, você tem muita coisa boa guardada, por que não mostrar? Ela achava que era um desperdício, e era mesmo, eu deixava tudo guardado numa gaveta, que ninguém ia ver. Falou assim, mas você tem obrigação de mostrar isso para as pessoas, que são coisas bonitas, e foi me incentivando dessa forma. E eu, tecnologicamente falando, assim, de blog, de internet, eu estou aprendendo muito com isso, então eu tinha uma certa dificuldade para lidar com essas coisas. Mas aprendi isso no jornal também, porque se eu não migrasse para foto digital, tem um antigo chefe meu, que foi o Sérgio Carvalho, que ele falou assim, eu disse para ele que eu preferia continuar com a câmera analógica. Ele falou assim, olha, se você quiser fazer isso aí, desculpe, mas eu vou ter que demitir você, porque a partir de hoje a fotografia é digital. Então é um aprendizado diário mesmo.
E eu comecei a colocar a foto no blog e todo dia eu coloco uma foto na rede social e faço algum comentário. E para minha surpresa, uma surpresa boa, que vem sendo acessado, vem sendo visto, e eu estou me realizando como fotógrafo de poder, porque eu acho que todo fotógrafo, o que ele mais quer é mostrar a foto dele, eu acho que eu estou conseguindo isso. Você está com o blog desde quando? Comecei a fazer, a mostrar em 2010, 4 anos que o blog existe. E a ideia é que o blog agora, você já começa a pensar em formatar um livro. Um livro, é o meu grande sonho. Eu acho que a coisa caminha para isso naturalmente. Tem algumas coisas que esbarram de poder correr atrás disso ainda por enquanto, mas a ideia é sim transformar isso num livro de memórias para a cidade de Campinas, meu grande sonho. E o que falta? O que você acha que falta para você? Eu teria que ter um pouco mais de tempo para poder correr atrás, por exemplo, de você ter autorização de pessoas para poder mostrar as fotos, expor, né? E isso é o que talvez me emperra mais de correr atrás, né? E por outro lado, como eu sou de falar de captação de recursos pelo FIC, eu tenho um pouco de receio e até sobre ética. Vamos falar de ética nessa hora, porque eu sou funcionário da Prefeitura de Campinas. Se por acaso eu tiver foi aprovado alguma coisa nesse sentido, as pessoas podem achar que pelo fato de eu estar lá, então eu prefiro, por enquanto, não mexer com isso. Tentar, talvez, outra via. De uma outra forma, uma outra via, isso sim. Tá. Isso sim. Aliás, eu estou, se você acha que pode me ajudar, por favor, podemos conversar. Vocês não vão se arrepender, são fotos belíssimas e eu estou à disposição. Você tem ideia mais ou menos quantas fotos você fez até hoje? Todo mundo me pergunta isso, eu juro que eu não sei, mas eu posso chutar assim 1 milhão de fotografias, no mínimo acho que eu tenho. Ah, é para ter, né? Afinal de contas são quase 40 anos de estrada. Vamos ver mais algumas fotos aí para você contar um pouquinho das histórias que estão por trás delas. Vamos lá, Sérgio? Olha aí. Esse parece ser um lance muito comum. A fotografia ficou banalizada. Quando você vê o produto final, parece que é muito fácil, mas uma fotografia, uma bicicleta, é muito difícil pegar. Esse aí foi um jogo do Guarani, eu não lembro quem era o adversário. Foi no estádio Brinco de Ouro. Tem uma outra também da Ponte Preta, para não ficar falando, pô, você vai mostrar essa aí. E o adversário da Ponte Preta era o Fortaleza, nesse jogo. Essa foto é engraçadíssima, porque ninguém sabe se é um futebol feminino. Se ela estava comemorando o gol, estava indo em direção ao sanitário. Ao banheiro. No campo do Mogiana. Isso é uma sequência bárbara de fotografias. E tem uma história interessante também aí, que é o seguinte: a CPFL ia cortar essa árvore e precisou interromper porque o casal estavam chocando um filhote ali nessa árvore. Foi na cidade de Nova Odessa. Essa também foi a trabalho. A trabalho. Quer dizer, toda ação a trabalho, Sim. Mas não era aquela coisa do olhar do fotógrafo Não, você foi lá para fotografar especificamente. E a gente deu muita sorte, porque a gente chegou ali, eu acho que demorou 30 segundos. Eles estavam um chegando, o outro saindo, e eu fiz a foto, falei, tem 3 fotos, falei, vamos embora, acabou, não tem mais o que fazer aqui, está feito o trabalho. Quantas fotos você faz em média para você chegar no resultado? Essa foto é interessantíssima, né? Essa aí serve até como sugestão. As pessoas costumam quinta, sexta e sábado sair para comemorar, tomem cuidado. O título dessa foto aí é Bebim, Bebim. E onde foi? Essa foi flagrante também. Foi você flagrante. Tá passando e... Eu estava fazendo uma reivindicação de moradores do conjunto do IAPI, ali próxima da John Boy Dunlop. E aí eu me deparei com essa cena, o cara estava dormindo, né, desacordado, para dizer assim, né? E eu acho que ele acordou com dor nas costas, no mínimo, né? E essa foto? Essa foi uma tentativa de suicídio ali na rodovia Santos Dumont, próximo do Jardim São José ali. O que chama a atenção são as pessoas que estão passando no local e param. E elas ficam incentivando que a pessoa pule logo, porque elas têm algum compromisso, querem ir embora, querem ver logo a tragédia. E isso aí é delicadíssimo.
a polícia tem que ir afastando as pessoas do local para que isso não ocorra. O papel das pessoas que estão embaixo ali falando é interessante. Eles começam a falar todos ao mesmo tempo, e a menina ali, ela fica tanto querendo prestar atenção no que eles estão falando, que o bombeiro vem correndo, ela não percebe, e felizmente ele conseguiu agarrar, que podia cair até os dois ali nessa hora. Sim, sim. Esse aí é o Jequitibá, que fica na frente da prefeitura. Eu gosto muito de fotografar árvores, eu acho que essa árvore é linda, né? Você fotografa todo dia? Todo dia, todo dia. E quando eu não estou fazendo nada, eu estou fotografando. É o hobby, é a meu profissão, hobby, é o meu hobby. É um pouco de tudo, né? É tudo. Eu acho que eu tenho uma grande paixão pela fotografia. Amor à primeira vista, sei lá. E aos novos fotógrafos, qual é o conselho que você dá? Fotografar. Eu acho que uma pedra preciosa, você tem que ir lapidando ela para ela se transformar numa pedra preciosa. E para quem está começando, se você vai pegando o seu trabalho já de algum tempo, fala, pô, não é legal, mas você vai insistindo. Você acompanha a evolução, né, também? Existe isso, né? Acompanho. Na medida eu procuro saber tudo o que está acontecendo, porque senão você fica para trás. Esse negócio da pessoa falar assim, não, isso aí não é para mim. Desculpe, se você pensa dessa forma, você vai ficar velho, não vai acompanhar. Eu prefiro acompanhar. Eu aprendo muito com a juventude, os meninos, e as meninas também, lógico. Que eles têm uma facilidade com a tecnologia que surpreende. E se eu não observar isso, não aprender com eles, eu vou ficar para trás. Eu não quero ficar para trás. Existe muita concorrência, assim? Você percebe isso ou não? Ou é mais uma coisa mais irmanada entre os fotógrafos? Existe concorrência, existe até... Concorrência sadia, assim, eu digo. Tem algumas até desleais, mas essa aí não vamos nem vale a pena citar. Vale a pena citar, Mas eu digo assim, a fotografia, a imagem ficou banalizada, como na bicicleta ali. Parece fácil quando você vê o resultado da foto, mas para conseguir, existem histórias, como algumas que eu contei aqui, que você passa por algumas dificuldades para conseguir. E quando você vê o resultado, isso aí, eu acho que não tem dinheiro que pague uma boa foto quando você se supera. E existe um companheirismo também entre fotógrafos, uma solidariedade entre fotógrafos. Sim, até certo ponto sim, mas Mas eu quero fazer a foto melhor. A foto melhor. E, às vezes você tem um ângulo que te favorece, que você fala assim, pô, mas se eu fizer agora, não vai todo mundo... Então você segura um pouquinho. Deixa o pessoal embora. Mas tem umas pessoas que não vão embora, entendeu? Então você... Mas eu acho que a criatividade, o fotógrafo, quem quer ser fotógrafo, tem que ser criativo. Existe uma grande diferença de uma fotografia ou de você apertar o dedo. A fotografia é pensada. Você tenta prever um pouquinho antes do acontecimento. E o olhar também, claro. Sim. Né? Acho que principalmente é o olhar, né? Eu acho que na minha trajetória de jornal, como alguma coisa está para acontecer, afinal foram mais de 20 anos, você percebe que vai acontecer alguma coisa, a coisa parece que vai se direcionar, então eu já fico aguardando, e normalmente eu não erro. Eu espero um pouquinho, tem N histórias dessa forma, que talvez ainda numa outra oportunidade a gente possa falar mais, mas tem que estar atento, tem que estar atento. E sempre com o equipamento com a câmera na mão, senão você não é fotógrafo, se tiver sem a câmera não é. Quais os... Agora aquela pergunta assim que a polêmica entre fotógrafos, Nikon ou Canon? Olha, eu já trabalhei com as duas. Eu prefiro um pouco mais a Canon, mas as minhas melhores fotos são com a Nikon. Então, eu tenho um caso de amor com a Nikon. Eu gostaria que eu estou querendo ter agora uma Leica. Eu gostaria muito de poder... Quem sabe? Quantas máquinas você tem? Eu tenho só uma. Só essa aqui, na verdade. Já tive outras, mas como é um equipamento muito caro para você comprar, eu sempre vendo a minha antiga entra como parte do negócio. Eu gostaria de falar assim, pô, mas você não tem nem a primeira câmera? Infelizmente não guardei nenhuma.
até por conta da dificuldade que é caro. Existem até alguns projetos que parece que vão beneficiar os fotógrafos profissionais para que não paguem tanto imposto para importar, mas vai demorar. Vai demorar um Vai pouquinho, demorar, né? vai demorar. Você ainda faz foto analógica? Não, porque eu não tenho a câmera, né? Mas quando você tem oportunidade, você... Sim, Quanto tempo faz que você não fotografa com analógico? Gozado que não faz muito tempo. O ano passado a gente estava fazendo um projeto de fazer uma exposição só com câmeras analógicas, uma exposição coletiva entre alguns fotógrafos. A coisa não deu certo, mas a gente chegou a fazer as fotografias, mas ainda não acabou, não. Está esperando um... Foi só adiado, né? Foi só adiado, isso. E gozado que mesmo com a câmera digital, eu sempre faço minhas fotografias no manual, que é uma maneira de você exercitar. Eu sei fazer fotografia, então eu aprendi com bons mestres, excelentes mestres. E se você fizer só no programa automático, se você acerta, você não sabe que você acertou. Se você erra, você também não sabe. Você também não sabe. Então eu sempre faço minhas fotos no manual. Isso aí é fundamental. Você aprende a fotografar em curso? Na sua opinião? Eu acho que se a pessoa persistir, insistir em fotografar, sempre fotografando, aprende. Mas se fizer só uma ou outra, depois eu vou de novo, eu acho que acaba esquecendo. A gente está encerrando. Repete seu blog para a gente, para as pessoas acessarem, acompanharem um pouquinho do teu trabalho. Vamos lá. bybassan.blogspot.com. Repetindo, bybassan, BY-Bassan, com 2 S e N de navio, .blogspot.com. Acessem, vocês vão se surpreender e gostar muito. E agora um conselho, como última mensagem, assim, para aquele menino de 13 anos que acha que não vai ter acesso porque o equipamento é caro, porque é difícil, porque não é para mim. O que você tem a dizer para essa pessoa que quer começar a fotografar e acha que é uma coisa que pertence a outro universo, que está do lado de lá da linha do trem? Eu posso falar isso porque eu passei por esse processo, por essa coisa de me angustiar, achando que eu nunca... Gostava que se a gente tivesse a solução para coisa rápida, você não se incomodaria muito. Mas são percepções que, se você abandonar, você dificilmente resgata. Então a ideia é persistir. São sonhos, são vontades que eu acho que você tem que se manifestar. E fazer aquilo que a gente gosta, eu acho que o segredo do sucesso, ele vem, o sucesso vem. Quando você se dedica, curte, gosta, é só aguardar. É uma consequência. É uma consequência. Bassan, muitíssimo obrigado. Fica aqui o convite para você voltar outras e outras vezes, quantas vezes você quiser. A casa é nossa. Muito obrigado. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade que vocês estão me dando, pelo convite. Na minha trajetória de fotógrafo de jornal, eu vivi muito aqui dentro da Câmara Municipal, em pautas, e essa oportunidade única que vocês estão me dando, eu agradeço do fundo do coração, poder falar do meu trabalho, da minha trajetória de vida, e virei sim com muita honra, com muito orgulho, todas as vezes que eu recebi o convite, estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece e vamos fazer acontecer esse livro aí. A gente está aqui para te ajudar também, para tornar esse livro uma realidade, tá? O maior interessado nessa história sou eu mesmo. Eu gostaria muito de poder... Se você tem alguma ideia para me passar, eu gostaria... Me procurem, me mandem uma mensagem pelo blog, a gente pode conversar. É um grande sonho e eu acho que Campinas merece ter uma continuidade do trabalho do V8, do seu Gilberto De Biasi, e eu, de uma forma modesta, mas com muita honra, venho tentando fazer da sequência isso. Muito obrigado. Ok, muitíssimo obrigado. Conexão Regional fica por aqui e a gente volta no próximo programa. Tchau e até lá.